E bora para mais uma treta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Matheuseira News, o novo quadro aqui do canal onde eu comento as notícias do dia ou do dia anterior, né? Bom, galera, hoje vamos falar de uma nova treta que está acontecendo no futebol, em particular lá no Rio de Janeiro, onde Carlos Alberto e Jorge Arrascaeta estão saindo no maior pau para ver quem jogou mais, hein? Quer dizer, o Carlos Alberto tá forçando uma briga com o Arrascaeta. Então, se você é novo no canal, já gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Demorou, galera? Então, bora para mais um vídeo aí. Bom, galera, vamos começar o vídeo aqui com a repercussão de ontem, que foi a notícia dada pelo Globo Esporte, onde Palmeiras e Flamengo pode ser disputado em Orlando. Cara, não é pelo Brasileirão, não é pela Copa do Brasil, não é pela Libertadores, é pela Supercopa. Palmeiras e Flamengo agora tem uma forte candidatura a jogar em Orlando. Vou dar minha opinião sincera, bem sincera aqui, que não faz sentido nenhum levar esse jogo para Orlando. Se você pensar na questão financeira, é óbvio que só vão pensar na questão financeira. Palmeiras e Flamengo tem a maior possibilidade de jogar em Orlando. Mas, cara, eu vou dar alguns pontos para vocês. Quanto que é uma camisa de clube hoje? Me fala aí, no mínimo R$250, principalmente Palmeiras e Flamengo, que são uma das mais caras do Brasil. Segundo ponto, onde estão as maiores partes da torcida de Palmeiras e Flamengo dentro do Brasil, certo? Principalmente na parte da região sul e sudeste, a maior parte do Palmeiras. Da parte ali do Rio, Espírito Santo pra cima, é o Flamengo. Porém, você vê que a acessibilidade a jogos assim é muito menor para essa parte da região do Espírito Santo, Mato Grosso, o Sul também, tem poucos jogos dos times paulistas e também dos cariocas. E você vê que, tipo, a torcida se esforça ao máximo pra ir em jogos assim e depois não tem um retorno. Por exemplo, Palmeiras e Grêmio, lá no estádio do Grêmio. Palmeiras vai com a torcida, 3 mil ingressos. Aí só 3 mil pessoas vão pra lá. Porém, a torcida organizada do Palmeiras vai pegar uma parte maior desses ingressos. Então já diminui mais ainda a carga. Então, desses 3 mil, pelo menos uns 1.800 vai para a torcida organizada. E aí, a torcida que tá lá longe do seu time não consegue assistir. Um jogo que nem esse, de uma final entre Palmeiras e Flamengo, um jogo grande, tudo bem que eu acho que nenhum dos dois tá ligando muito para esse jogo. Mas é uma final, é um jogo único, um jogo legal de você assistir. E você levar para um lugar que, pô, a torcida não vai ter nem acesso a esse jogo, é uma baita sacanagem. Palmeiras e Flamengo, na minha opinião, deveria ser disputado no Nordeste, que é onde tem bastante torcida dos dois, e seria um lugar legal para você levar torcedores que normalmente não conseguem ir em jogos do Palmeiras e do Flamengo. Coloca um preço mais acessível para eles, colocam um lugar mais próximo para que a mobilidade dos torcedores para ir até o estádio seja boa. Não coloca um lugar longe pra caramba assim, que nem nos Estados Unidos, cara. Mal tem torcedor dos dois, mal vai lotar o estádio. Estão fazendo isso pra vender o jogo. Infelizmente o futebol tá virando negócio. E isso daí é triste. E agora você vê cada vez mais o clube indo para um lado financeiro dos jogos, ao invés de pensar no próprio torcedor. Então, é muito triste você ver que o futebol tá indo para esse lado. O futebol, infelizmente, já virou negócios há muito tempo. Poucas pessoas estão abrindo o olho para isso. Então, comenta aqui embaixo qual a sua opinião. E bora pro assunto mais importante desse vídeo que eu sei que você tá esperando. E galera, hoje iremos falar sobre uma treta que está causando muito na internet. Há alguns meses atrás, Carlos Alberto falava que jogou mais que Arrascaeta. Sim, Carlos Alberto falou isso. Bom, eu estou aqui com a carreira de Carlos Alberto para falar para vocês. O Carlos Alberto foi revelado pelo Fluminense, jogou no Porto em 2004, onde era muito novo, fez o gol do título, um dos gols, né, do título do Porto na Champions League. Em 2005 veio para o Corinthians, depois ele veio para o Fluminense, foi para o Werder Bremen, do Werder Bremen ele foi emprestado para o São Paulo, lá no São Paulo, isso eu lembro dele no São Paulo em 2008. Lá no São Paulo em 2008 ele foi para o Botafogo, do Botafogo ele foi para o Vasco e do Vasco para o Grêmio, e daí pra frente, cara, foi bem difícil lembrar da carreira do Carlos Alberto. Ele foi pro Bahia, eu não lembrava disso, voltou pro Vasco, aí ele foi pro mano, nem lembrava, ele foi pro Goiás, voltou pro Botafogo, foi pro Aldrafa, Figueirense, Atlético Paranaense e se aposentou aos 34 anos. Bom, essa foi a carreira do Carlos Alberto. Carlos Alberto, nas minhas vagas lembranças dele, eu tenho bastante lembrança dele no Corinthians em 2005, onde ele jogou muito bem, conseguiu o título brasileiro. Eu lembro dele
pouco tempo assim no São Paulo também, em 2008, com o Adriano. Lembro dele muito no Botafogo, em 2009, se eu não tô enganado. Depois no Vasco também lembro dele, jogou bem no Vasco. E aí daí pra frente, cara, não lembro muito dele. Sinceramente, daí pra frente o Carlos Alberto meio que desapareceu assim das minhas memórias. Porém, ele começou uma guerra com o Arrascaeta, dizendo que ele jogou mais com o Arrascaeta. E aí a treta se acirrou mais nos últimos 15 dias, onde teve o jogo das estrelas lá do Zico e o Carlos Alberto foi convidado e o Arrascaeta também foi convidado. Porém, com 1 minuto de jogo, o Arrasca fez isso daí, que ele deu um rolinho no Carlos Alberto. E o Carlos Alberto, eu já tinha percebido antes no vídeo, a primeira vez que eu assisti, eu já tinha visto que o Carlos Alberto foi na maldade no Arrascaeta, porque ele percebeu que ele tinha tomado um rolo, e aí na sequência tentou ir na maldade pra machucar o Arrascaeta. Porém, não aconteceu nada com o Arrasca, graças a Deus não aconteceu nada. E aí começou de novo a internet cair em cima do Carlos Alberto, falando que ele não era nunca melhor que o Arrascaeta, que não sei o que, sei lá. E aí ele começou a falar também outras declarações, onde ele disse isso daí. Tu sabe, né, que tu me sacaneou, por isso que eu vou levar uma bomba pra você. Se tu falar o nome, eu falo. Do Arrasca? Como é que é o nome? Arrascaneta. Quer dizer, Arrascaeta. Na favela, a caneta só vale quando completa. Mas não tem problema nenhum. Eu já dei caneta em um monte de gente, já tomei caneta. E não tô disso, não. Só que o seguinte, só vou respeitar ele se ele ganhar um Mundial, uma Liga dos Campeões. Nunca jogou na Europa. Reserva no Cruzeiro. No início do Flamengo, reserva no Flamengo. Foi jogar agora há pouco tempo. E assim, tem o Real Madrid, mas tem outro jogo antes do Real Madrid. E segunda-feira eu vou levar o Mundial e a Champions. Vou falar assim, ó, você não tem isso. E vou te falar mais. Eu vou comentar os jogos. Se jogar mal, tá fudido. Bom, depois que ele falou isso daí, aí que piorou mais ainda a situação dele. Aí a internet começou, porque assim, cara, é que nem apelido. Quando você não gosta de algo, se você não gosta do seu apelido, não fica falando que você não gosta, cara. Aí as pessoas vão começar a te chamar daquele apelido mais ainda. E aí ele deu essa declaração, piorou mais ainda a situação dele. Aí, cara, você começa a analisar a situação. Ou ele tem muita raiva do Arrascaeta, ou ele não gosta do Arrascaeta, alguma coisa pessoal é. Porque você falar que o Arrascaeta não joga muito bem, porque ele não ganhou um Mundial e uma Champions League, e aí ele começou reserva no Cruzeiro. Cara, o Arrascaeta, ele veio do Danúbio, e eu lembro disso, ele vindo do Danúbio, jogando no Cruzeiro, ninguém nem sabia que era Arrascaeta, ninguém nem imaginava. E o cara jogou muita bola, não é porque ele não ganhou uma Champions League que ele não jogou muito. Você vai falar que o Pelé não é o melhor jogador da história porque ele não ganhou a Champions? Vai falar que o Ronaldo não é um dos maiores jogadores da história porque ele não ganhou a Libertadores? Que o Mbappé é melhor que o Cristiano Ronaldo porque ele tem uma Copa do Mundo já? Se for contar por título, então o Daniel Alves é o melhor jogador da história, pô. O Daniel Alves é melhor que o Pelé. Ultrapassou o Pelé há muito tempo, o Daniel Alves. O jogador que mais tem título no mundo é o Daniel Alves. Então ele é o melhor jogador da história? Pô, mano, se título definisse carreira, seria bom, hein? Porque assim, o Arrascaeta, na minha opinião, jogou muito mais que o Carlos Alberto. Não é porque o Carlos Alberto fez um gol no Mundial, não é porque ele ganhou o Mundial, não é porque ele fez um gol na Champions, que ele seja o maior jogador da história do Brasil. Ele não é melhor que o Arrascaeta, mano. Não é melhor que o Arrascaeta. E, infelizmente, assim, há gostos pra tudo. Às vezes o cara tá na TV, ele quer polemizar algo pra poder ganhar mais ibope. E isso daí é uma tática muito antiga já. É que nem esses sites aí que colocam, sabe, aquela manchete, o título, aquilo ali chama lead. Aquela manchete ali vai chamar muita atenção e eles colocam uma frase bem impactante, tipo, Carlos Alberto critica a Arrascaeta, disse que a Arrascaeta nunca fez gol na vida, não sei o que. É isso. O Carlos Alberto é o mesmo que tava criticando o Gabigol há um tempo atrás, falando que se recusava a chamar ele de Gabigol, era o Gabi sem gol. O Gabigol só vai ter vários gols. Você acha que o Gabigol tá ligando pro Carlos Alberto? Tá nem aí. O Carlos Alberto provavelmente não gosta do Flamengo, e aí ele começa a criticar jogadores que jogam lá. Meu, você vai falar do Arrascaeta o quê? O cara ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou 2 brasileiros, ganhou Supercopa, 2 Supercopas, 3 cariocas. O cara é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Você vai criticar o maluco, mano, falando que o cara não jogou nada porque ele não era titular no Cruzeiro quando chegou e não era titular no Flamengo. E daí? E aí, se o Arrascaeta... Já pensou se o Arrascaeta faz o gol no Mundial? Já pensou se o Flamengo ganha o Mundial e o Arrascaeta faz o gol do título? Que da hora que seria? Não pelo Flamengo conquistar o título, mas pela resposta do Arrascaeta ao Carlos Alberto. Se bem que o Arrascaeta também não precisa responder nada pro Carlos Alberto, tem que nem ligar pro Carlos Alberto, tem que fazer o papel dele lá dentro do Flamengo e já era. E agora, meu, ele vai ter que conviver com o Arrascaeta aí jogando no Flamengo, sendo um dos diferenciais, e
conquistando vários títulos, porque o Flamengo vai continuar conquistando título, querendo o Carlos Alberto ou não, né?